Olá, turma. Vamos aqui rapidinho para a nossa correção lá da aula 4, tá bom? Nessa aula 4 foi proposta 4 questões, né? A primeira falava o seguinte: Pedro viajou para Buenos Aires e no dia em que chegou, a temperatura máxima registrada foi de 11 graus Celsius e a mínima foi de -3. Qual foi a variação de temperatura em Buenos Aires nesse dia? Bom, a variação, né, é a diferença entre o maior menos o menor, tá bom? Eu preciso fazer essa subtração. E aí, como o -3 aqui, né, é negativo e eu tenho uma subtração, a gente precisa fazer o jogo de sinal aqui, né? Menos com menos, né? O primeiro menos muda o sinal do segundo. Então, eu tenho aqui 11 menos -3, que vai ficar 11 mais 3. E o resultado da variação é 14 graus Celsius. Beleza? Na segunda, a gente tem o seguinte, ó. Na correção de uma prova, de um concurso, cada questão certa vale mais 5 pontos, cada questão errada vale menos 2 pontos e cada questão não respondida vale menos 1 ponto. Das 20 questões da prova, Antônio acertou 7, errou 8 e deixou de responder as restantes. Primeiro, as restantes, né, já que são 20 questões, 7 com 8 questões dá 15, então sobram 5 questões. Continuando. O número de pontos que Antônio obteve nessa prova foi. Então vamos lá, vamos ver quantos pontos, né, ele acumulou aqui. Como ele acertou 7, ó, 7 vezes 5, 35. Então, com as questões certas, ele obteve 35 pontos. Com as questões erradas, né, que foram menos 2 pontos cada, a gente obteve 8 vezes menos 2, que dá menos 16. E como ele deixou de responder 5, menos 5 pontos. Quando você soma as pontuações, certo? Quando você junta os resultados, você tem 35 menos 16 menos 5, beleza? Então, 35 menos 16 menos 5, tá bom? Vai dar 14 pontos, beleza? Então, o resultado da segunda questão, 14 pontos. Terceira, um comerciante fez 3 vendas e teve prejuízo de 16 na primeira, prejuízo de 23 na segunda e lucro de 45 na terceira. Podemos calcular o valor resultante dos 3 negócios efetuados desta maneira. Então, aqui a gente queria organizar, certo? Os cálculos. Então, vamos lá. Ele teve prejuízo na primeira, certo? Teve prejuízo na segunda e teve lucro na terceira, certo? Perceba que em todos os outros casos, a gente tem pelo menos um erro, tá bom? Então, aqui, ó, prejuízo, 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 tá errado. Lucro, tá errado. E aqui, lucro, também tá errado. Então, a expressão que representa corretamente essa situação é o item A, tudo bem? E aí, ele obteve como lucro final, né, apenas R$ 6. Quarta questão, o saldo da conta de Eva estava negativo em R$ 75. Mesmo assim, ela pagou uma conta de 123 usando esta conta corrente. Então já estava faltando, né? Ela foi lá e tirou mais ainda. O saldo atual da conta corrente de Eva é de. Então vamos lá. Estava faltando 75 e aí ela foi e fez outra compra, né? Tirou mais ainda. Então, o que a gente tem aqui é a soma de dois prejuízos, o que ela já tinha com o novo que ela fez, certo? Então, aqui, ó, esse menos mantém, né? Porque não tem ninguém aqui na frente. Mais com menos dá menos. Então, fica menos 75 menos 123. Como eu estou juntando prejuízos, eu vou ter um prejuízo ainda maior, tá bom? R$ 128, item D. Beleza, pessoal? Então, essa foi a atividade de segunda-feira, beleza? Espero que vocês tenham conseguido resolver e a gente se vê na próxima aula. Valeu!